Olá, que Deus abençoe ricamente a sua vida, da sua família. Estamos mais uma vez no nosso momento devocional da Congregação Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue abençoando ricamente a sua vida e dando sabedoria para compreender o que Ele quer nos ensinar. Hoje a sua palavra, a palavra de Deus, vem até nós através do texto bíblico de Romanos capítulo 14. É um texto muito interessante, um texto que aborda uma temática sempre muito delicada. Até onde vai a minha liberdade, começa a liberdade do outro. O que me motiva, muitas vezes, a abrir mão de coisas, de atitudes, em favor do meu próximo. Essa é a temática, essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Importante lembrar que o apóstolo Paulo, ele semeou muitas igrejas foram plantadas, como a gente diz, pelo apóstolo Paulo. Então, tudo era muito recente. E uma das grandes questões que permeava ali a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era exatamente quais costumes manter, quais costumes abandonar, porque muitos vinham do judaísmo para o cristianismo, outros eram pagãos, pessoas de outras religiões que estavam ali conhecendo a Cristo. E havia muitas dúvidas, porque haviam muitos costumes. Por exemplo, para um judeu, comer carne de porco era algo impuro. Para outras pessoas de outras nacionalidades, não. E aí vem o grande debate, né? Como conviver numa comunidade com costumes, com hábitos tão diferentes. E o grande ponto que Paulo se preocupa em ensinar e compartilhar, ele é baseado no amor. Por isso, ele vai ressaltar muito a palavra amor. A nossa atitude deve ser medida pelo amor. Também ele vai falar em tolerância com os fracos da fé. Então é um aspecto bem interessante que também nós podemos aplicar para a nossa vida. Para nos relacionarmos com os outros, sem dúvida, tolerância, amor, paciência e sabedoria são muito importantes. E é exatamente isso que a gente espera que a palavra de Deus nos traga, né? Nos dê sabedoria, paciência, tolerância e, acima de tudo, amor para com o nosso próximo. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Então começa assim o apóstolo Paulo no capítulo 14. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco da fé come legumes. Uma coisa, às vezes, a gente olhando não compreende, mas é exatamente para mostrar que as pessoas não estão no mesmo nível de espiritualidade, de fé. Na nossa igreja, será que não ocorre a mesma coisa? Eu percebo sempre que na igreja luterana, por exemplo, um grande debate sobre a importância da tradição. Agora mesmo, em setembro, é um grande debate, porque no Rio Grande do Sul há o costume de fazer um culto gauchesco, em que a cultura gaúcha ela é muito ressaltada. Há pessoas que não concordam com essa prática, há outras pessoas que defendem arraizadamente assim, que isso é raiz, que precisa ser mantido e tudo mais. É um exemplo de que hoje mesmo a gente tem que trabalhar muito com a tolerância, com a sabedoria, com a paciência e com o amor. Não é mesmo? Sempre muito delicadas as relações humanas. E também isso acontece na igreja. Estamos vendo aqui e vemos também no dia a dia na nossa igreja também. Então ele vai continuando falando que as pessoas, né, quem é você para julgar o servo alheio? Essa é uma pergunta importante. Ele vai fazer isso algumas vezes durante o capítulo 14. Estou pedindo para a gente tomar muito cuidado no julgar do outro. Até porque às vezes a gente olha e vê o cisco no olho do outro, né? E acaba não vendo a trave no nosso olho. E isso aqui então é ressaltado também pelo apóstolo Paulo. No capítulo 14, versículo 5. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que outros, que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, percebam aí, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo,
é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Então ele tenta mostrar que apesar de visões diferentes, o cristão, ele procura fazer aquilo porque ele acredita que aquilo ele está fazendo para Deus. Quando ele deixa de comer algo, ele acredita que aquilo agrada a Deus. Aquele que come de tudo acha que dessa forma também está agradando a Deus. Por isso que é tão difícil o julgamento. E aí, em vez de julgar, de apontar o dedo, dizer que a pessoa está errada, é importante a gente avaliar e lembrar que aquela pessoa, assim como eu, procura viver para Cristo. Então a gente precisa ter a tolerância, a paciência, a sabedoria e o amor. Versículo 9. Foi precisamente para isso que Cristo morreu e tornou a viver. E aí temos 2 pontos explicando o motivo pelo qual Cristo morreu. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eu creio que aqui Paulo está dizendo assim, pare de se preocupar tanto em julgar o outro e se preocupe mais com você, com a sua fé, com a sua vida. Como é que vai a sua vida? A gente às vezes fica olhando para a vida dos outros. Como é que vai a sua fé? Você confia em Cristo Jesus como seu Salvador? Tenha Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Tudo que você faz, a sua maneira de viver, você está vivendo para Deus? A gente tem muito o que se preocupar. Nós corremos risco, o risco de perder a nossa salvação, o risco de nos afastarmos da verdade que é Cristo Jesus e andar por falsos caminhos. E ai daquele que fica às vezes se preocupando tanto como o outro anda, aonde o outro caminha, e acaba esquecendo do seu próprio caminhar. Então, aí entra a sabedoria. Às vezes não preciso brigar, julgar, apontar o dedo, mas vamos cuidar da nossa forma, das nossas atitudes. Aí Paulo continua nesse aspecto de pedir para que a gente pare de julgar os outros. Portanto, diz ele no versículo 13, deixamos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Veja, ele aqui aponta para mim, olha, em vez de você ficar julgando o outro, cuida para que você não seja pedra de tropeço para ninguém. Então, às vezes eu não faço algo por amor ao meu próximo. Ou eu faço algo por amor ao meu próximo. Continua. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, pois para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Olha que interessante. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Olha o recado de Deus, né? Gente, vocês que são maduros na fé, vocês que são fortes, não escandalizem o fraco. Por amor, deixe de fazer isso. Por amor, faça aquilo. Mas o olhar está exatamente no outro. E esse que é o difícil. Muitas vezes a gente insiste porque a gente quer mostrar que a gente está certo, que a nossa maneira de viver, a nossa fé, está correta. E aí, às vezes, criticamos a do outro. Muitas vezes, o próprio Jesus viveu isso, né? Quando ele desabafa. Criticavam João Batista porque ele vivia no deserto, comia gafanhoto e mel. Aí eu sento com pecadores e dizem que eu sou glutão e beberrão. Veja como é difícil a convivência. E ele continua, no versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Esse deve ser o nosso foco também na nossa vida cristã e na igreja. Edifica
contribui ou prejudica? Se edifica, sigamos. Se não contribui, deixemos de fazer. Por amor, muitas vezes. Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. A fé que você tem, guarde para você mesmo. Cuide da sua fé. Não faça o seu irmão tropeçar. Sabedoria, tolerância, paciência e amor. Para mim, essas 4 palavras, esses 4 comportamentos, atitudes, estão sendo destacados no capítulo 14 de Romanos. Por amor a Cristo, nós vivemos. E no amor de Cristo, nós morreremos. E por causa de Cristo, apesar dos nossos pecados, seremos absolvidos no dia do juízo final. Que essa certeza nos anime a amar e a ter tolerância para com o nosso irmão fraco na fé. Que Deus te abençoe. Amém. Oramos? Querido e bom Deus, graças te damos porque nos salvaste. Graças te damos porque o Senhor teve paciência, teve amor para cada um de nós. E que o amor que vem de ti encha o meu coração e a minha mente de sabedoria, de tolerância, de paciência e, acima de tudo, amor para com o meu próximo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente a sua vida, fortaleça a sua fé e queremos que você esteja conosco nos cultos presenciais da nossa congregação aqui em Copacabana, na Rua Santa Clara, todos os domingos, 10h30. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.